Queridas irmãs, queridos irmãos, acolhamos hoje a palavra da nossa salvação, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãs e irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus tem pressa. Chama Mateus, e Mateus parece que não teve chance sequer de pensar na decisão, logo levanta e segue a Jesus. É uma decisão rápida, profunda e que transforma a sua vida totalmente. Porém, no Evangelho de hoje também vemos a perseguição de alguns fariseus, quando percebem que Jesus chama pecadores para o seu grupo e questionam por que Jesus se aproxima dos pecadores de impostos, dos cobradores de impostos e dos pecadores. É claro, Jesus dá uma resposta que é fabulosa. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. A sua missão, o seu evangelho, é para aquelas pessoas que estão buscando uma vida nova, uma transformação. Afinal, o foco primeiro da nossa vida cristã a partir do evangelho deve ser mudar de vida, vencer a si mesmo, optar por Cristo e segui-lo, compreender o seu chamado e a força da sua palavra. O que podemos nós esperar da força da palavra de Cristo em nossa vida, se não essa autoridade profunda que diz: "Vem, segue-me", e a gente levanta e vai? Jesus veio para aquelas pessoas que estavam necessitadas de uma mudança profunda em sua vida. Não percamos tempo, irmãos e irmãs. Levantemos imediatamente e sigamos a Jesus. A vida que Ele nos oferece é plena. Não tem nada a ver com a estreiteza do mundo, o limite do mundo, as trevas, muitas vezes, que o mundo nos oferece, a felicidade falsa, a alegria mentirosa. Jesus transforma a comunidade de pecadores e publicanos em um lugar de acolhida. E as pessoas passam, assim, a ressignificar o seu chamado e o seu modo de viver por conta desta proximidade, da escuta e de sentirem a força da palavra em suas vidas. E você, como está a sua vida? Qual lugar a palavra de Deus encontra em sua vida? Entramos no mês inaciano e sabemos como a palavra de Deus mudou a vida de Inácio de Loyola, que tinha muitos pecados, mas que ao conhecer Jesus muda de vida. Chegou a nossa vez. Abençoe-vos o Deus que vos ama muito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Não esqueça você de escrever, deixar um pedido de oração, de curtir esse áudio no Evangelho Diário lá na minha página no YouTube e de compartilhar. Quando você compartilha, quando você clica dizendo que gostou ou deixa uma mensagem, o próprio YouTube compartilha com outras pessoas. Evangelize comigo. Muito obrigado pela sua participação. Há um Deus que flutua nas águas, há um Deus na dor de cada mágoa, há um Deus em cada olhar.
Há um Deus no barulho dos sinos, há um Deus no sonho dos meninos, há um Deus a lhe esperar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. Há um Deus escondido nos montes, há um Deus que transborda nas fontes, há um Deus da vontade de amar. Há um Deus na agonia de um pranto, há um Deus na tristeza de um canto, há um Deus a lhe esperar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. Música Há um Deus, de Maria Célia Monteiro e Nizam Guanais.